Caro amigo do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, hoje é dia 31 de dezembro de 2019 e este será, muito provavelmente, o último programa do ano. Neste ano de 2019, o canal passou de 14, 15 mil assinantes no começo do ano para mais de 75 mil. Esse número nós conquistamos graças a você que me ouve e que tem compartilhado os vídeos do canal. Nós daqui a pouco voltaremos ao estúdio, nós quisemos fazer essa gravação diante aqui do presépio, onde ocorreu um fato central na história da humanidade, que foi o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda estamos na oitava do Natal, sentindo e recebendo as bênçãos, as graças que advêm desse fato que dividiu a história em antes e depois de Cristo. Saindo daqui, nós voltaremos ao estúdio, onde mostraremos e faremos uma pequena retrospectiva deste ano. Nós gostaríamos muito que você ajudasse a divulgar esse canal entre seus amigos para que nós possamos chegar o mais cedo possível aos 100 mil inscritos. Eu gostaria de desejar a todos, aqueles que me veem nesse vídeo, um grande ano novo que se inicia. As perspectivas, em certo sentido, são muito boas, com essa reação conservadora que se vê por toda parte, não é apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Aliás, o objetivo desse canal, antes que eu me esqueça de comentar, é articular essas pessoas, articular a todos nós que estamos preocupados com o futuro do Brasil e do mundo. Aguente apenas mais um instantezinho que nós voltaremos então com essa retrospectiva dos principais vídeos que foram lançados pelo canal este ano de 2019. Muito obrigado, viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Estamos agora nesse pequeno estúdio que nós temos usado para fazer comentários sobre temas da atualidade. Ao longo deste ano nós vimos vários assuntos muito importantes e que compõem esse quadro, que é o quadro das perspectivas, das preocupações que se iniciam agora em 2020. A polarização que marcou esse ano de 2019 não tem diminuído, pelo contrário, ela tem mostrado que vai continuar aumentando. E uma polarização que é marcada e que se inicia, ou que pelo menos tem como o seu elo de ligação, a internet, as redes sociais, fenômenos que até recentemente não tinham chegado a esse grau de maturidade em que eles chegaram agora. Nunca, talvez, se tenha visto a internet ser tão difundida e tão claramente estar na base dessas mobilizações de grande vulto, de grande porte, manifestações multitudinárias que têm ocorrido de Hong Kong ao Chile, passando pela África, pela Europa, por vários países, mesmo os Estados Unidos, em toda a América. Nós temos visto que isso é um fenômeno que não vai desaparecer, pelo contrário, marca uma nova era histórica. Um dos vídeos desse ano, inclusive, foi sobre o fim da modernidade. Aquele sistema nascido da Revolução Francesa e que marcou o mundo inteiro, chegou ao seu paroxismo. E com ele chegou ao seu fim também o laicismo. O mundo de hoje é cada vez mais religioso e, de um lado, pessoas que seguem um Deus disposto a morrer para converter os homens, e por isso se encarnou, e no Natal nós bem relembramos isso, e de outro lado, pessoas que seguem uma religião fundada por um homem chamado Maomé, que quer invadir a Europa e matar os infiéis. E como é que os líderes desses países que nasceram da modernidade, que nasceram desse sistema laico, querem enfrentar esse problema? Fingindo que ele não existe. E não é sério um analista político querer enfrentar o problema abstraindo da questão religiosa. Em 2020, essa situação só tende a se agravar. Se nós queremos saber e entender o que está ocorrendo, é preciso estudar de forma séria os fundamentos do problema. E esse é um fundamento religioso, ele não é um fundamento político, ele não é um fundamento econômico. Ele é, sobretudo e acima de tudo, um fundamento religioso. Houve um vídeo aqui no canal que tratou exatamente sobre isso, o caso de um policial que tinha se pervertido ao Islã e saiu matando depois, deu um surto nele e saiu matando colegas dentro de um centro de inteligência da polícia francesa. Qual foi a reação dos Estados ou da França laica naquele momento? No primeiro momento foi negar a questão religiosa, até que ficou evidente. Mas isso que eles fizeram é o que está sempre ocorrendo, negar a questão religiosa. Eu dou Plínio Corrêa de Oliveira, que é o inspirador do nosso movimento, do nosso instituto, escreveu um livro que é fundamental para se entender a situação em que nós estamos e o elo de ligação de todos esses fatos.
O livro se chama Revolução e Contra-Revolução. Nós já tratamos algumas outras vezes aqui neste canal sobre esse livro e colocaremos o link para o download gratuito do livro na descrição deste vídeo. Todos esses fatos que parecem às vezes desconexos, eles têm uma unidade, eles fazem parte de um mesmo processo. Um processo de descristianização da sociedade ocidental, que começou no final da Idade Média e que foi passando por revoluções sucessivas, até chegar agora na revolução do tribalismo, desse sistema que alguns chamam também de pós-modernidade, e que vai entrando já muito além disso, até mesmo no satanismo, com um crescimento cada vez maior dessa onda de blasfêmias que tem varrido vários países do mundo. Nós vimos aqui no Brasil a questão da Netflix, ela fez um especial de fim de ano agredindo a fé dos católicos. Eles não teriam feito isso contra os muçulmanos, eles não teriam feito isso contra qualquer minoria, mas acharam que era uma arte, fazia parte da arte agredir a fé católica. Isso faz parte, inclusive, de uma guerra cultural, da qual eles conhecem bem os métodos. Em função disso, além do abaixo-assinado contra a Netflix, o Instituto está incentivando a criação de terços pelo Brasil de reparação e de repúdio a essas blasfêmias. Essa é uma ação muito importante. Aqui embaixo também nós colocaremos o link para que a pessoa possa se inscrever nesses terços, ou pelo menos para receber avisos de onde eles vão ocorrer. A blasfêmia é um dos aspectos dessa guerra cultural marxista, mas ela não é a única, não é o único meio que eles usam para quebrar a resistência das pessoas. A aceitação do aborto é outra, e o Instituto esteve presente tanto nas marchas pela vida, como no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida aqui em São Paulo, na Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A vida inocente deve ser defendida, sobretudo, por um princípio religioso. Isso é o mais importante e é aquilo que eles mais detestam que seja feito. Os defensores do aborto conseguiram uma grande vitória quando afastaram o argumento religioso. O que nós fazemos é sempre relembrar que, acima de ser contra a lei, acima disso, o aborto é um pecado que ofende a Deus. Se nós não tivermos uma posição de fundo religiosa, nós não teremos condições de frear o assassinato da vida inocente, porque a lei pode ser mudada, enquanto que um pecado continua sendo um pecado, ainda que os homens desobedeçam à vontade de Deus. Outro aspecto dessa guerra revolucionária cultural, que é a modalidade que eles estão fazendo para ir avançando a agenda progressista e quebrando nas pessoas a ordem que ainda existe, esse resto de ordem, resto de moral que ainda existe na sociedade, é a ideologia de gênero. Eles querem, desde pequenos, doutrinarem as crianças para que elas aceitem a ideologia de gênero, aceitem o pecado do homossexualismo. Nesse ano saiu, inclusive, uma notícia sobre bonecas transexuais que estavam sendo vendidas para as crianças. E o Instituto fez um vídeo a respeito disso. Pouco tempo depois, foi um padre no Nordeste perseguido porque pediu assinaturas contra a lei da homofobia. Pediu assinaturas para que as pessoas dentro da sua paróquia se manifestassem. Ele foi perseguido e processado pelo Ministério Público. Aqueles que tanto falam em tolerância são os maiores intolerantes. Mas as pessoas já começam a perceber isso. E esse discurso do movimento homossexual, que tem uma agenda ideológica, não se trata apenas de um problema de discriminação, é uma agenda ideológica que eles têm, a ideologia de gênero é por causa disso, e as pessoas já estão percebendo isso. Houve uma cervejaria que fez um manifesto contra essa perseguição dos LGBTs, se chama Santo Arnulfo, e o canal aqui também publicou sobre esse fato, comparando com a Gillette, que foi perdendo o mercado por ter feito uma opção pró-ideologia de gênero. Essa revolução cultural, essa guerra cultural marxista, faz parte das táticas novas que o comunismo passou a adotar após a queda do Muro de Berlim. Aliás, já um pouco antes, na metamorfose que ele se impunha, Dr. Plínio Correia de Oliveira várias vezes tratou disso, seja nos seus livros, seja nos seus artigos, que o comunismo, a partir de certo momento, percebeu que não poderia manter mais a União Soviética e os países todos debaixo daquela ditadura do proletariado. Ele passou então a querer primeiro mudar o homem antes de mudar a sociedade. Quando
ocorreu o aniversário de 30 anos da queda do Muro de Berlim. Este canal publicou um vídeo também sobre esse assunto, mostrando por que o comunismo não tinha como dar certo e qual era essa tática dos autores do comunismo para enganar a opinião pública e implantar uma nova sociedade. Uma delas era essa revolução de cunho moral. Outra delas era caminhar para a autogestão tribalista, que nesse ano de 2019 tomou grande vulto, sobretudo por causa do Sínodo da Amazônia. Este canal tratou diversas vezes sobre esse assunto, acho que tem mais de 50 vídeos só sobre eles, há uma playlist exclusiva sobre esse assunto. O Instituto, inclusive, fez em Roma uma espécie de pré-sínodo, uma conferência com especialistas em história, em teologia, em clima. Inclusive, levamos um índio, que foi o cacique Makushi, que fez um grande sucesso, para falar nessa conferência nossa, desmontando os mitos climáticos, os mitos ecológicos, os mitos teológicos, os mitos históricos, que estavam sendo usados para mudar a nossa concepção, o nosso conceito de civilização. O Instituto levou o professor Molion, o climatologista talvez mais importante da atualidade, que desmontou esses mitos nessa matéria dele, que era a matéria de climatologia. Depois o Instituto foi à Amazônia entrevistar índios, entrevistar as populações ribeirinhas, para mostrar como as ONGs manipulam essa população que muitas vezes não tem voz. A imprensa só dá voz àquelas pessoas que interessam a eles. Há uma grande quantidade de índios que não falam a mesma linguagem dessas ONGs de esquerda e que por isso são perseguidos e não são ouvidos. Entre eles os índios da etnia Pareci, que foram a São Paulo participar, um desses caciques foi a São Paulo participar de uma conferência no Clube Holmes, que foi patrocinada pelo Instituto, para que ele pudesse explicar aquilo que acontece na terra deles. Eles queriam produzir, eles queriam enriquecer, e entretanto a FUNAI foi lá e tentou proibi-los, aplicando multas multimilionárias pela produção que eles tinham de soja. Isso é muito sério e é preciso que esses índios também sejam ouvidos, porque eles são brasileiros como nós. Eles querem poder progredir, eles não são animais presos em zoológicos. Recentemente, o presidente Bolsonaro recebeu índios que foram levados pelo Instituto e disse uma frase que deve ser aqui repetida: chegou a hora da lei áurea desses indígenas. Os índios estão sendo instrumentalizados pela esquerda por causa de um projeto. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, há 40 anos atrás, escreveu um livro denunciando para onde iria esse novo ideal, no fundo comunista, e da teologia da libertação, que seria implantado a partir do século XXI, o tribalismo indígena. Não foi por acaso, portanto, que o Brasil foi tão atacado recentemente por causa dessas queimadas na Amazônia. O Brasil é simbólico para essas pessoas que defendem essa nova mentalidade de civilização. Eles consideram a Amazônia uma espécie de centro, de capital mística, se preferirem essa palavra, porque essa palavra se aplica nesse caso, para todo esse movimento indigenista que deve surgir e deve se espalhar pelo mundo inteiro. E o Instituto fez vários vídeos comentando essa tentativa de retirar a Amazônia do Brasil e o risco que se corria e como os dados estavam sendo também manipulados. Não eram só esses dados, há uma grande quantidade de dados que estavam sendo manipulados para fazer essa mudança de mentalidade na civilização. E o canal tem procurado sempre desmontar, desmistificar essas informações que são verdadeiras fake news que a esquerda espalha ao mesmo tempo que acusa os demais de produzirem fake news. Tudo isso faz parte dessa confusão, desse panorama de 2019 que entra agora em 2020, esse panorama de confusão. Infelizmente, a Igreja Católica, a Santa Igreja, está imersa também nessa crise. O Sínodo da Amazônia, em que bispos estão propondo uma verdadeira mudança de toda a concepção católica, hierárquica, constantiniana da própria Igreja. No mesmo momento em que na opinião pública do mundo há uma reação conservadora, sadia, antirrelativista, que busca novamente princípios absolutos, que começa a combater o erro, ou está disposta pelo menos ao combate, o que não significa que todos os movimentos que aparentam ser reação, de fato sejam reações sadias, mas há na opinião pública uma grande reação sadia. Ao mesmo tempo que isso ocorre, entra agora bispos da Igreja querendo quebrar
essa resistência a esse processo revolucionário. Mais do que isso, chegaram a fazer uma cerimônia de entronização de um ídolo dentro de igrejas católicas durante o Sínodo da Amazônia. O canal tratou disso diversas vezes, alertando a opinião pública, e ao final do Sínodo publicamos vários vídeos comentando aspectos e fazendo um balanço final de todo o documento. Inclusive, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, destacado sócio-diretor do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, faz também uma análise do Sínodo. Além disso, o especialista na matéria, o Sr. Ureta, José Antônio Ureta, faz um vídeo explicando aos católicos qual é a posição deles em função da infalibilidade papal, como é que fica o direito deles de resistir a essas mudanças que inovam na doutrina católica. Isso não ocorre apenas em Roma, tem ocorrido por toda parte. Aqui em São Paulo, inclusive, alguns rapazes foram à Catedral de São Paulo rezar o terço com placas de Santo Atanásio, num ato interreligioso em defesa do Sínodo, e foram praticamente colocados para fora. Esse é muito provavelmente o aspecto pior do que houve em 2019, que só tende a se agravar mais em 2020. É um aspecto de uma confusão religiosa dentro da Santa Igreja. O canal também publicou vídeos de católicos pelo Brasil inteiro pedindo para que seja retirado do altar o PT, o que significa afastar a esquerda católica, que de católica não tem nada, afastá-la da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que em 2019 também sofreu algo com o qual nós encerramos esse vídeo pelo adiantar da hora. Aqui há uma pequena amostra da retrospectiva desse ano, mas um fato não poderia ser omitido, que foi o incêndio em Notre-Dame de Paris. A rainha das catedrais, esse ano de 2019, pegou fogo. Ela simbolizava toda uma era histórica que está sendo constantemente atacada por causa desse processo revolucionário sobre o qual nós já falamos. A igreja, entretanto, a Catedral de Notre-Dame, reuniu católicos que diante dela, enquanto ela pegava fogo, rezaram e pediram por ela. Ao contrário do que ocorreu com as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que caíram por causa de um atentado terrorista em 2001, perpetrado por muçulmanos, as Torres Gêmeas da cristandade, que são essas duas torres principais de Notre-Dame, da sua fachada, elas mantiveram a catedral de pé. Mais simbólico do que isso, é difícil encontrar algo. E é por isso que querem também desfigurar a Catedral de Notre-Dame. Nos projetos de restauração, alguns estão propondo uma catedral modernizada, diferente daquela que é a gótica medieval. Essa catedral que, no fundo, lembrava aos homens que existe um Deus transcendente a quem nós devemos servir. Mas essa catedral, preservada das chamas, ao mesmo tempo é uma esperança, é uma confiança para esse ano de 2020, que se inicia a partir de amanhã. Esse pequeno resumo dos vídeos do Instituto, espero que possa fazer bem a você que me ouve. Ele oferece uma visão de conjunto dos fatos de 2019. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, deixe os seus comentários, assine o canal para receber as nossas próximas publicações. E considere ajudar a manter essas atividades. Nós colocaremos na descrição desse vídeo e aqui em cima o YouTube deve colocar um link também para que a pessoa possa conhecer os benefícios que cada um tem ao ajudar o Instituto a manter essas atividades, como essas que foram aqui mostradas, que tratam-se de um resumo do que foi feito nesse ano. Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima!